Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Não passa a vinheta antes também? Eu acho legal aquela vinheta, né? Passa? Então passa aí, poxa. Só porque sou eu vou pregar, não vai ter. Ah, vai ter. João nos conta dos 7 sinais de Jesus em seu evangelho, pois sabia que o mundo precisava encontrar o Deus encarnado que veio nos salvar. O encontro com Jesus nos exige uma resposta. Ou ele era um louco e mentiroso, ou o próprio Deus entre nós. Quem é este Jesus de Nazaré? Um homem comum? Um sábio mestre? Um profeta? Quem é esse que fala com tamanha autoridade e deixa todo o povo maravilhado com seus sinais? Basta um encontro com ele para notar que não se trata de um homem comum. É muito mais do que podemos compreender. Para você, quem é Jesus? Glória a Deus. Episódio 4, você quer ser curado? Essa aí é legal, né, gente? A gente está vendo aqui sobre os 7 sinais que indicam, que apontam para Jesus como Filho de Deus, o Messias. João, em todos os seus escritos, ele tinha um resumo em mente: dizer que Jesus é o pastor, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A mensagem de João é que todos que se encontram com Jesus, eles têm sua vida transformada, têm sua identidade confirmada, têm uma vida com propósito. Ninguém fica sem propósito quando se encontra com Jesus. Você pode olhar desde o começo, quando um casamento ia virando em tragédia, Jesus então transforma a água em vinho e a alegria volta para o casamento. Ou quando ele pode curar o filho de um oficial, demonstrando assim também o seu poder sobre as doenças. E hoje nós vamos aprender sobre um sinal que tem uma pergunta muito séria. E dessa pergunta muito séria, a gente vai tirar todo um ensinamento. Porque a pergunta parece ser alguma coisa assim, meio fora do bom senso. Porque a pergunta é assim: você quer ser curado? Agora, essa pergunta foi feita para um cara que estava sofrendo há muitos anos, décadas de sua vida sofrendo. E quando Jesus o encontra, ele está na beira de um tanque que tinha a fama de ser milagroso. Ao redor do templo em Jerusalém tinha muitas crendices. E uma delas é que um anjo vinha e movia as águas, e que com o mover das águas, o que entrasse, o que mergulhasse primeiro naquelas águas, seria curado. Nesse meio aí, desse tanque, dessa crença toda, de um homem que sofria tanto tempo, não se sabe se é uma data específica, então todo mundo ia para lá naquela data específica. Alguém até diz que sim, que havia uma festa lá, de tipo festa do Ano Novo, que era que o anjo movia as águas, então ali ficava uma multidão durante aquela festa. Bom, enfim. Jesus encontra um homem que está naquela realidade e ele pergunta para o cara: você quer ser curado? A pergunta pode parecer estúpida, né? Você, não quero não. Estou aqui só de bobeira, sabe? Estou esperando e tal. Nós vamos ver que essa pergunta, ela não é só retórica, ou nem sequer retórica. Ela é uma pergunta que vai nos ajudar a saber, a caminhar o caminho da vida, da liberdade em Cristo Jesus. Porque enquanto que o segundo sinal falava sobre o poder de Jesus em curar, mesmo que estivesse à distância, aqui é para além de alguma coisa que muda apenas o estado fisiológico de uma pessoa. A cura é completa, porque ela também torna aquele homem livre, você vai ver. A
cura e a liberdade não brota das águas do tanque de Betesda. Aliás, aquelas águas, elas eram bem sujas, porque você imagina só, um tanque, ele foi construído no tempo de Salomão, muitos anos antes de Jesus, e já tinha tido ali, provavelmente, forças do tempo, ali é um lugar que podia ter tido um terremoto, houve invasão de povos, então era assim, derruba, quebra, guerreia, cai e tudo mais. E depois de tanto tempo, Herodes vem e constrói ao lado daquele tanque umas galerias. E a galera fica ali esperando aquele mover das águas para ser curado. Mas aquela água, imagina aquela água. Fica um monte de gente ali, de tudo quanto é doença que você pode saber, tinha gente. Agora você imagina o cara mergulha naquela água, depois aquela água como vai ficando. E ela é uma água meio parada. Alguns acham que tinha uma abertura, que para mover a água, abria a abertura, fechava a abertura. Bom, a gente vai entrar nessas questões todas, mas a verdade é que aquela água era uma água que podia, quando muito, curar uma pessoa que, quem sabe, uma vez por ano tivesse um rebuliço das águas e que ele pudesse ser o primeiro a cair ali, ele seria curado. A cura e a liberdade não brotam dessa água parada. Não brotam, porque esse capítulo inteiro vai falar de Jesus como o Senhor que está sobre as tradições religiosas e o próprio templo. Ali era um lugar, Jerusalém, ao redor do templo, onde havia muita religião, dos próprios fariseus. E os fariseus não viam, aparentemente, o que estava acontecendo embaixo do seu próprio nariz. Hoje nós vamos ver que Jesus está acima das religiões, das tradições da religião. O tradicionalismo religioso, ele mata, ele escraviza, ele paralisa. Mas Jesus é a cura e a liberdade, porque Jesus é a água viva. Jesus é a água viva. E se você está aqui hoje, você está me vendo pela internet, você está me vendo pelo canal 4, em qualquer lugar que você esteja, você não precisa sair daí onde você está para se encontrar com a água viva. Você não precisa ir num lugar onde todo mundo acha que aquele lugar é meio assim, sabe, milagroso. Você não precisa sair quilômetros e andar, quem sabe, de joelhos para acreditar numa crendice que tem pouco a ver com vida. Jesus pode entrar aí, agora, aqui. Jesus está aqui. Ele vai em busca de você. Jesus está aí na sua casa, Jesus está aí no seu escritório, Jesus está em todos os lugares. A cura e a liberdade brotam da água viva. É verdade. Os 7 sinais sinalizam então a glória de Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Sinaliza que Jesus como Verbo, Deus encarnado, o Cristo, tem poder. Tem poder para transformar água em vinho, tem poder para curar a filha do centurião, tem poder para curar um homem que há décadas sofre de um mal, e não somente curá-lo, mas libertá-lo daquela fé sem sentido. João escreveu o Evangelho com esse objetivo, e o Deus encarnado demonstra poder diante das tradições e do templo. Crer em Jesus cura nossas paralisias. Hoje você vai ouvir um sonoro levanta e anda. Levanta e anda. A pergunta é: você quer? Você quer ser curado? Se a resposta é sim, então fuja do religiosismo. Eu ia deixar a frase mais longa, fuja das tradições religiosas, mas eu me permiti fazer um neologismo. Então estou falando, fuja do religiosismo. Dê atenção a Jesus. Levanta e anda. E cuidado com a recaída, você vai ver por quê. Se você quer ser curado, a água da vida está aqui. A água viva que é Jesus está aqui hoje. Ele veio ao seu encontro, Ele está olhando para você. Se você quer ser curado, então, saia do lugar de religiosidade falida, morta. Dê atenção a Jesus. Levanta, toma tua cama, anda. Agora, cuidado por onde você vai andar
e se você não vai voltar às velhas coisas. A cura e a liberdade está em Jesus. Veja só, primeiro ponto, fuja do religiosismo, fuja das tradições religiosas. Então vou pôr agora o texto. Eu queria convidar você para todos lermos a palavra de Deus. Quem sabe você não leu a palavra de Deus essa semana inteira, e eu convido você para ler agora. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Algum tempo depois... Não, para. Não é possível que esse barulhinho todo mundo está lendo. Vamos ler, minha gente. Cutuca o irmão que está do seu lado, fala, acorda, rapaz, vamos ler a Bíblia. Vai lá, diga lá. 1, 2, 3 e... Vai, continua. Uau! Cara, já pensou um cara paralítico de 38 anos? Não quer dizer, né, gente? Porque quando a gente dá uma batida de água, fala, rapaz, esse cara ficava ao redor desse tanque todos esses anos. Não quer dizer isso. Como eu te disse, pode ser que eles iam ali por um tempo. Por exemplo, vou te explicar algumas coisas, para ficar bem claro. A festa, os judeus todos iam para Jerusalém no tempo das festas mais importantes, como a Páscoa, como a festa dos tabernáculos. Essas festas, então, traziam muita gente a Jerusalém. Muito bem, quando João fala sobre a Páscoa, ele põe um artigo definido. Estou só ajudando você a entender um pouquinho, usando o texto. Mas... como ele fala, foi ali para a festa, ele não define com um artigo definido, provavelmente não era a Páscoa. Eu achei interessante um comentarista dizer que deveria se tratar da festa, por causa da datação, daquela coisa toda ali, de uma festa chamada Purim, que não foi instituída pela Torá, ou pelas tradições mais antigas, mas era uma festa criada pelos judeus para celebrar o livramento dos israelitas e da rainha Esther. Era uma festa instituída pela religiosidade principalmente dos escribas, dos fariseus, daqueles caras lá da religião. Ao redor do templo, gente, tinha muita coisa acontecendo. Tem alguém aqui que já foi a Israel? Ou que conhece a geografia de Israel? Você já foi a Israel? Não, tá, mas você conhece a geografia de Israel. Muito bem. Existem muitos templos, igrejas ao redor de Jerusalém. E há muitas evidências que ali os caras fizeram uma escavação, porque era assim, os caras sempre duvidam da Bíblia e se dão mal, né? Quando João fala sobre a porta das ovelhas, até 1888, olha só essa aqui, até 1888 não dizia assim, mas cara, será que existiu isso mesmo? João não viajou na maionese? Porque porta das ovelhas aqui não tem nenhuma indicação que tenha esse tanque aqui. Aí em 1888 um cara resolveu fazer uma escavação, porque ele foi descobrindo fez descobertas arqueológicas importantes, e ele foi escavando. E foi descobrindo que havia camadas. E tudo indicava que ali iam sendo construídos tipo igrejinhas menores, onde havia muitas crendices. E ele foi escavando. O que acontece quando chega lá embaixo? Lá está o tanque. O tanque perto da porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Porque as ovelhas eram sacrificadas lá no templo em Jerusalém.
Então quem chegava ali com as ovelhas, chegava para lavar as ovelhas antes de subir para o templo. Então era tipo assim, uma purificação das ovelhas. Então você imagina esse lugar como é que ele ficou. Depois, com o tempo, os caras acharam que aquelas águas, elas tinham assim um valor medicinal muito grande. Aí começaram a inventar um monte de coisa. Hoje lá tem a igreja de Santana, que é uma igreja onde você vê um quadro justamente com um anjo mexendo as águas, bem acima desse tanque. Está lá até hoje. Se eu for para Israel algum dia, lembra de mim e vai lá ver as ruínas da igreja de Santana, que inclui a figura do anjo, comprovando a crença e o costume de se buscar a cura nessas circunstâncias especiais. Se o Felipe Breder souber quem que é o Deus da medicina lá, eu vou dar uma caixa de bombom para ele depois. Você sabe? Depois você me responde. O tanque de Betesda era uma piscina dupla, cercada por uma galeria de 4 colunas, e foi construído por Herodes, como eu já te falei, e por uma 5ª galeria, que dividia as piscinas do norte e do sul. Por que eu estou falando esse lance aqui? Não é aula de história nem de arqueologia, não. Porque esse número 5, 5 alpendres, que ficavam entre essas 2 galerias de coluna, sendo 2 de cada lado e uma no meio, tinham uma representatividade, porque eles estavam perto da piscina onde ficava uma multidão de pessoas enfermas. Os 5 alpendres significa 5 colunatas que simbolizam 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E aí então lembra a escola dos fariseus, que eles tinham esse número 5, que era do Pentateuco, e ali eles pegavam e punham um monte de lei na religião, um monte. Depois você vai ver mais na frente porque que eu estou dizendo isso também. Ou seja, cara, o que tinha de ritos e mitos religiosos naquele lugar era uma coisa fora do comum. Então, gente, é sempre cria essa ideia ao redor. Vamos ver aqui que tem 5 não sei o quê, que tem 70 não sei o quê, que tem 7 vezes não sei o quê. E aí todo mundo vai, deve rolar alguma coisa, porque tanto de número desse, deve ter alguma coisa acontecendo. Mas na verdade, essa ideologia religiosas de ritos, mitos e cultos repetidos que não tem mais sentido nenhum, na verdade, paralisa as pessoas. A tradição era que a pessoa só era curada por um milagre se logo depois do anjo mover as águas, ele fosse o primeiro a entrar no tanque, logo após essas águas serem agitadas por um anjo. Não há outro meio, a não ser confiar nesse sistema aí. Dessa forma, as autoridades religiosas mantinham o seu poder, difundindo a crença religiosa de que a cura só seria processada por intermédio de um sistema, da tradição. As pessoas precisam confiar no sistema, fortalecendo-o consequentemente. Então, ao redor ali, havia toda essa história. Como está a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida, minha irmã? Como está a sua vida de você que talvez está me escutando depois que eu preguei essa mensagem? Talvez você está cheio de busca, de ritos, de mitos, de religiosidade. Tem mudado a sua vida? Tem acontecido o que com você? Só uma coisa. Há quantos, me responda você que se lembra, há quantos anos este homem estava paralítico? Me diga. Quem prestou atenção aí? Quantos? 30 e... Diga assim, 38. Cara, não é um dia não, uma semana, não são 12 meses que formam um ano, não são 10. Cara, são 38 anos. Para quem vive aí 60, 70 ou 80 anos, no mínimo, isso já é metade de uma vida. E o cara estava lá, e ele acreditava que aquele tanque era milagroso, sim ou não? O que você acha? O sim até foi assim, sim, né? Porque esse é o sim de religioso. O sim de religioso é assim, não estou falando de você, estou falando do sim dele.
O sim de religioso é assim, vai que, né? Vou esperar aqui, porque falam que quando um anjo vem, não é uma experiência de vida própria. É algo que está sempre ligado a ritos e mitos. A eu ir em determinado lugar, ouvir determinada pessoa. Se tiver um mover desse jeito, aí sim eu vou sentir Deus. E aí sim Deus vai se manifestar. E aí sim vai ter vida lá. Pois é, esse homem, ele estava exatamente nessa situação. Ele estava assim, paralítico, há 38 anos. E sabe o que toda aquela religiosidade, qual que era o resultado de tudo aquilo? De guardar dias, de guardar meses, de guardar anos, é festa não sei do que, é festa não sei do que, e guardando, tendo expectativa naquelas festas. O resultado era um monte de gente sem vida de verdade. Gente, centenas e centenas e centenas de pessoas se acumulavam nessas 5 galerias para um chegar lá primeiro, hora que o... Vem cá, você acha que eu não creio que esse tanque, eu particularmente, alguns dizem, não, é melhor acreditar que sim, está lá na Bíblia. A Bíblia faz relatos que ela não está dizendo que é verdade, ela está relatando. Mesmo porque o final do capítulo 3, do versículo 3 do capítulo 5 e o versículo 4 foi adicionado por copistas para explicar. Isso não quer dizer que ele não deveria estar na Bíblia, mas muitas Bíblias apresentam isso entre colchetes. Mas sabe o que eu acredito? Que aquilo era história para boi dormir. Não tinha nada daquilo não. Senão esse cara fala, eu já vi gente saindo daí, ele caiu da água, você acha que ele não contaria a história para Jesus? Eu já vi gente cair daí, ele saiu, ele entrou de um jeito e saiu do outro. Ele não conta nenhuma história, ali não há história de vida. Ali há mancos, há cegos, mancos e paralíticos que não têm vida, porque a religião por si só, a tradição religiosa, não traz vida para ninguém. E talvez nós ficamos pensando assim, sabe o que é? Tem umas igrejas aí que elas são cheias de número não sei quanto, tem umas igrejas idólatras aí, tem não sei o que. Mas isso não se trata apenas disso. Se trata de você confiar em coisas mortas, que um dia fizeram sentido, mas que agora não faz mais. Como aquela serpente que foi levantada no deserto, e todos que olhavam para a serpente, eles eram curados. Mas é porque Deus disse, Moisés, vamos lá, vou fazer um lance lá, e quando tiver atingido por uma praga, todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado. E todo mundo que orava para a serpente era curado. Aquilo valeu naquela hora, naquele momento, porque era a vida de Deus naquele momento. Aí passou o tempo, o pessoal começou a adorar a serpente. Sabe o que acontecia? Nada. Porque não havia poder na serpente em si mesmo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos abandonar essas tradições religiosas nossas que fazem a gente viver uma vida que não é vida de verdade. Você precisa de vida de verdade. Eu preciso de vida de verdade. Nós precisamos de vida abundante. Nós precisamos da água viva. Porque a religiosidade, a tradição religiosa são águas paradas e mortas. E o resultado disso é um monte de gente sem vida de verdade. Então, se eu te dar um conselho, fuja do tradicionalismo religioso. Isso escraviza e paralisa. O autor do Coração do Artista, eu estava conversando com ele sobre a tradução do meu amigo, pastor Yuri Breder, e a gente estava conversando com ele sobre tempo com Deus. E ele estava contando, ele falou, não, sabe, eu acho que assim, quando tempo com Deus, às vezes é assim, eu vou lá e fico ouvindo músicas que falam de Deus, eu começo a penetrar naquela adoração e tal. Quando eu vejo que eu vou ficando dependente da música, eu tiro a música. Eu fico só no silêncio. Fico no silêncio, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus.
Quando eu vejo que aquele silêncio produz muita coisa para mim, eu volto a ouvir música. Aí depois eu vou lá e leio a Bíblia. E fico lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. E assim são os meus momentos. Eu procuro evitar tudo aquilo que funciona como se fosse fórmula mágica. Mas uma coisa eu tenho que ter: tempo com Deus. Porque senão é pura religiosidade. O que eu preciso ter é relacionamento. Bom, agora a gente já está indo para o segundo ponto, que vem justamente a pergunta. A pergunta, bom, isso aí eu deixei um pouquinho aí, porque fuja do tradicionalismo religioso, porque isso escraviza e paralisa. Mas deixa eu agora ir para a pergunta. Você quer ser curado? Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Sua vida está como? Você está naquele tempo que você pode dizer assim: pastor, eu chego lá na minha casa, eu tenho um tempo com Deus, uau! Ou você não está conseguindo concentrar em Deus nem agora, que todo mundo está cantando, está louvando, está adorando a Deus, todo mundo aqui está no esforço de falar: oh, Jesus, fala com a gente. Você está longe. Jesus está se aproximando de você agora, e Ele está perguntando para você: você quer ser curado? Olha como isso é interessante. Vamos ver e dar atenção a Jesus. Vamos ler de novo o texto? Então vamos lá. Todo mundo junto, todo mundo junto. Vamos embora lá. Lê o texto. 1, 2, 3 e... Antes de mim, alguém leu uma outra palavra? Não. Pensei que ia ler. 7 sinais. Jesus vai ao encontro do paralítico. Esse paralítico não vai procurar Jesus. Porque às vezes a gente teologiza experiências. Olha, gente, para você ser curado, tem que fazer igual o cego de Jericó. Ele ficar gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Grita mesmo, busca, porque só assim foi curado. Quem não gritar, quem não buscar, não vai ser curado. Você tem que ser igual aquela mulher com fluxo de sangue. Você tem que ficar ali, a hora que Jesus passar, você tem que grudar em Jesus, e você vai buscar, porque é assim. E você tiver fé em Jesus, porque você não foi curado ainda, porque você não tem fé em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: por quanto isso, nessa frase tem uma certa verdade, porque a fé é a chave para a vida eterna, deixa eu dizer para você, até a sua fé é dom de Deus. Porque isso é outro papo de religioso que quer controlar os outros. Ele diz assim: ah não, você não foi curado porque você não tem fé. Eu digo: não, mas como eu estou acreditando aqui mais do que ninguém nesse lugar, eu vim aqui porque eu acredito que eu vou ser curado, eu não fui curado. Ah, então você está em pecado, porque aqui nesse lugar a cura está. Aonde tem miséria humana, tem presença de Jesus. Porque a miséria humana, como disse o portal luterano, a miséria humana e a presença de Jesus se atraem. Você pode ler isso até nos sinóticos, que são diferentes do Evangelho de João, lá está isso. Onde a miséria humana, ali se encontra Jesus. E essa ideia também está presente aqui no Evangelho de João. Por quê? Você já parou para perguntar? Por que a escolha específica de uma pessoa dentre tantas pessoas doentes? Nem todos naquele tanque foram curados. Nem todos. Essa é a pura verdade. E havia centenas de pessoas ali. Aquele homem não está
pedindo a ajuda de Jesus e nem está fazendo um esforço para ter fé em Jesus. Mas só que é o seguinte, Jesus sabe da vida daquele homem, ele conhece a história daquele homem. Lá no Evangelho de João, existe um pressuposto de todo o Evangelho, que Jesus tem um conhecimento sobrenatural do que vai na alma da pessoa. Ele conhece as suas reais necessidades. Por exemplo, Jesus sabia por quê, depois nós vamos ver isso também. Jesus sabia quanto tempo ele estava paralítico. Quem falou isso para Jesus? Jesus vinha vindo de um lugar, ele tinha que entrar por ali no templo. Passou por ali e ele se encontra com aquela pessoa por acaso? Não. Você percebe que é propositadamente. Ele sabe do sofrimento daquele homem. E ele sabe que aquele homem quer ser curado. Mas ele também sabe que aquele não é um lugar onde ele vai ser curado. Porque aquilo não é um lugar de cura. Aquele é um lugar de engano, de misticismo, de crendices que não levam a nada. Mas quando Jesus olha para ele e pergunta, você quer ser curado? Qual é a resposta daquele homem? Ele disse assim, eu imagino que você não esteja perguntando por perguntar, porque se eu estou aqui sentado, esperando que a água se mova, eu até quero. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou só. Eu não tenho ninguém por mim. Você está vendo alguém aqui do meu lado que queira me ajudar? Esse paralítico aqui, e não quer dizer que ele seja totalmente paralítico, porque para ele estar onde ele estava, ele tinha uma certa mobilidade, porque não tinha ninguém que levava ele ali. Mas ele não tinha toda a mobilidade que ele queria para correr e chegar primeiro na água. Ele é diferente lá do paralítico de Marcos capítulo 2, versos 3 e 5, lembra? Onde há amigos que o levam e intercede pelo paralítico. Nesse caso, ele não vai até Jesus. E nem é trazido por amigos. É uma pessoa só e desamparada. Muita gente que está me ouvindo sofre de solidão. De solidão. De solidão. Aquele homem não estava sozinho naquele lugar. Havia uma multidão com ele. Mas não tinha realmente alguém que se importasse com ele. Isso é solidão. Estar sozinho é uma coisa, sofrer de solidão é outra. As pessoas que estavam ali, cada uma queria era correr, que se for verdade isso mesmo, eu quero ser o primeiro a pular nesse tanque, que se dane os outros. Quando Jesus estava em Genezaré, as pessoas ali eram solidárias. Quando soube que Jesus curava, expulsava os demônios, eles até pediram para Jesus, Jesus, aguenta um pouquinho aqui, que nós vamos buscar mais pessoas, espera um pouquinho, nós não queremos a cura só para nós, tem uma porção de gente lá que precisa ser curado. Onde há espiritualidade, há solidariedade, mas onde há religião, estou correndo em prol do meu benefício próprio. Eu quero passar no concurso, por isso eu faço jejum, eu quero ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar tal coisa, preciso comprar meu carro, preciso comprar minha casa, então eu vou lá e oro, faço campanha disso, campanha daquilo. Por que a gente não vê tantas campanhas por outras pessoas? Por que nós não vemos mais solidariedade? O pastor Rafael falou que são 9 crianças que morreram, mas hoje pela manhã morreu mais uma, já morreram 10 crianças. Amados irmãos, a solidariedade tem que estar presente, não apenas no momento de ficar com dozinha, mas de a gente fazer algo para mudar essas realidades. Essa questão da pornografia, isso aí já foi cantado há muito tempo. Você acha, eu já tenho alguns anos, mais velho que muitos aqui. Nesses meus alguns anos, eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu lia planejamento, chamado planejamento New Age,
onde eu escutava que a era de peixes já estava acabando, e peixes tinha todo um significado da sociedade, da cultura judaico-cristã, estava acabando para entrar agora a era de aquário. E na era de aquário, o Estado deveria educar as crianças, elas não deveriam ser mais educadas pelos pais. Uma vez eu inventei de pregar isso aqui, eu acabei de pregar, o cara chegou e falou: rapaz, você acredita em cada coisa? Cara, você acredita mesmo nisso? Que é o Estado que vai ficar, é pai e mãe que vai curar filhos sempre, rapaz. Esse negócio que você está falando aí, de se liberar não sei o quê, de fazer não sei o quê, isso aí não existe, cara. Isso é historinha da Xuxa. Porque quando eu era menor, tinha lá a tal da Xuxa, né? Então, gente, hoje o que está acontecendo? No Canadá, um pai estava sendo processado, porque na escola o filho entendeu o que é identidade de gênero. Chegou lá na casa dele, falou com ele, o pai dele falou: não, aqui a gente crê diferente, é assim, assim, assim. O filho foi lá e contou para a professora: meu pai falou que não é assim não, que a gente acredita de jeito diferente. O cara foi prestar depoimento e preso. E ele poderia estava correndo risco, eu não sei como é essa história, vou até olhar depois, como acabou essa história. Ele estava correndo o risco de perder a guarda da criança, porque ele foi considerado homofóbico. As pessoas vão se sentindo assim, sozinhas. Não há solidariedade na hora de falar assim: vamos levantar nossa voz. Quantos bebês estão morrendo na barriga da mãe? Porque de um tempo para cá, a gente está dizendo que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. E como tal, se ela tiver uma gravidez indesejada, ela tem o direito de tirar o bebê. Que, não chame bebê de feto, viu? Não, o feto está aqui, feto coisa nenhuma, é um bebê. É um bebê que está lá. E é uma vida que tem direito a viver. Tem o mesmo cara que defende o aborto, é o cara que defende a pena de morte. É um cara que falou comigo assim: pena de morte, bandido bom é bandido morto. Como assim bandido bom é bandido morto? Eu conheço um monte de bandido que se converteu e hoje é uma bênção nas mãos de Deus. Eu não estou dizendo assim que a gente vai viver, não, deixa o bandido aí, faz isso. Não é nada disso. Amados irmãos, nós não podemos entrar numa ideia de desacreditar do ser humano, porque Deus acreditou em nós, e Ele acredita nas pessoas, e Ele enviou Jesus para morrer pelos bandidos, pelas prostitutas, pelos homossexuais, para as pessoas que se acham mais ou menos boazinhas, de moral correta, ou os próprios religiosos que estão se escondendo na própria religião. Veja, perceba que aqui Jesus demonstra que Ele se importa com um cara que está sozinho. E eu vou dizer para você, apesar de você estar sozinho no meio da multidão, Jesus se importa com você. E você, na verdade, não está na solidão, mesmo porque você está escutando isso agora. E eu estou falando aqui com a maior convicção que eu tenho no meu coração. Essas são palavras de Jesus para a sua vida. Você não está sozinho, Jesus está olhando para você agora. Não importa o que você passou, não importa o que te paralisou, Jesus está olhando para você agora, e Ele está fazendo uma pergunta: você quer ser curado? Deus não desampara ninguém. Nós fazemos isso, porque quando nós, voltando ao assunto do aborto, a gente só fica olhando: que coisa, hein? Teve a marcha em favor da vida e contra o aborto, eu fui lá. Teve uns caras que falaram: o pastor estava lá reunido com um monte de gente que, sei lá, hein? Sei lá. Quase que eu falei: você não foi lá e está criticando eu que fui. Você não luta pela vida, então monta a sua marcha lá que eu vou na sua marcha. Marcha em favor da vida, eu estou dentro. Sabe por quê? Eu tenho que ser solidário a esse bebezinho, que nem a mãe nem o pai quer cuidar dele, mas eu vou ser uma voz a levantar para dizer não à descriminalização do aborto.
Nós não podemos ser daqueles. Sabe por quê? Quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus não foi ao encontro do solitário. Jesus não chegou aquele homem para acabar com a solidão. Você hoje é Jesus na vida de alguém. Você é o corpo de Cristo. Você é hoje o braço de Jesus. Você é hoje as pernas de Jesus. Você. Não vamos andar sozinhos, vamos andar juntos, mas juntos de verdade, porque esse aqui também pode, essa nossa reunião também pode virar um tanque de Betesda, de crendices, onde ninguém ama ninguém, onde ninguém se importa com ninguém. Eu quero ser o primeiro a pular depois que o anjo balançar as águas. Eu pego a minha bênção. Se você quer a sua, corre atrás da sua, filho. Eu não vou pegar, porque se eu pegar você no colo até eu correr lá, já entrou outro. Fuja do tradicionalismo religioso. Isso escraviza. Produção não tá mudando. Fuja do tradicionalismo religioso. Isso escraviza e paralisa. Dê atenção a Jesus. Ser curado e livre. Se você quer ser curado, então levanta e anda. Esses dois versículos, o primeiro versículo e as duas primeiras partes do versículo 9 é muito interessante. Vamos ler todos juntos? No 3, em 1, 2, 3 e... Eu vi daqui alguém lendo assim. Então Jesus lhe disse, levante-se. Eu vi alguém, tinha entonação. Pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Deixa eu te mostrar Jesus nessa ação aqui. Me diga uma coisa. Jesus perguntou para o cara assim, você tem fé? Ele perguntou? Ele perguntou, você acredita que eu posso fazer você andar? Ele perguntou. Ele deu simplesmente uma ordem. O humanismo religioso tenta dizer assim, ó, tenha fé, eu acredito, agora vai, pela motivação, vai, levanta e anda, oh, levanta, anda, pá, o cara cai. Como naquela história. Dos caras que estavam dizendo assim, ó, vamos orar por vocês, e foi lá um fanho e um paralítico para o fundo. Eles começaram a orar, e agora o paralítico vai andar, e o fanho vai ser curado. Aí, levanta, paralítico, escutou um barulho, pá! Eu falei, o que aconteceu aí dentro? Aconteceu um milagre? E o fanho diz assim, um paralítico caiu. Por quê? Porque é movida a motivação. E isso tem até no nosso meio evangélico. O cara fala assim, que para o cara ser curado, ele tem que acreditar e não estar em pecado. Vem cá, esse cara, depois eu vou te mostrar, mas antes de você saber alguma coisa sobre ele, você acha que esse paralítico tinha pecado, sim ou não? Ou ele era o único santo da terra que nunca tinha pecado? Se fosse a fé dele que o salvasse, você acha que ele já tinha sido curado, sim ou não? Claro que sim. Você acha que o cara vai para um lugar desse? Cara, isso é um lugar podre. Você imagina os caras que não podiam, ele mesmo que não podia se movimentar, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, ele já tinha feito xixi na calça. Se não tivesse feito o número 2. E quem fosse fazer o número 2, fazia por ali mesmo. E ficava assim, eu imagino que Jesus, na hora que foi entrando, ele foi aqui, para não pisar porque era um fedor do caramba e tal, e ele vai procurar e acha o homem, e vai falar com aquele homem, e ele diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Jesus tem poder, sim ou não?
Então, dê atenção a Jesus. Não dê atenção à sua solidão, não dê atenção ao seu estado, não dê atenção aos religiosos hipócritas, não dê atenção para sistemas que não estão resolvendo nada na sua vida. Os verbos levantar, tomar e andar está na forma imperativa, é uma ordem. Quando Jesus fala de novo com aquele homem, ele não fala, não interpela com uma pergunta, mas ele dá uma ordem. Mas sabe, tem uma coisa que é verdade. Eu preciso obedecer a ordem. Se aquele paralítico ouvisse Jesus, que tem até um vídeo que eu já vi desse do paralítico, Jesus vai falando, o cara olha para a perna dele, a perna vai voltando ao normal. Bom, se eu visse isso também, eu falo, opa, fiquei curado, levantaria e andaria. Eu não sei se foi assim que aconteceu, mas eu sei que aquela pessoa levantou, tomou a sua cama e partiu, foi. Sabe por quê? Porque ele ouviu uma ordem de alguém que tem poder para curar e libertar. Ele ouviu a ordem do Filho de Deus encarnado. Ele ouviu a voz da vida e ele tomou da água viva. Ele não precisava mergulhar naquela água podre, como muita gente ainda vai em rios. Tem num país aí um rio onde a pessoa toma banho porque o rio é sagrado, vê passando boi morto, boiando, uma água podre, e ele vai lá tomar banho porque vai curar. Vai nada, vai pegar uma leptospirose e vai capaz de morrer ali. Jesus é água pura, é água viva. Então, olha, você quer ser curado? Então fuja do tradicionalismo religioso. Isso escraviza e paralisa. Dê atenção a Jesus. Ele se importa com você. E seja solidário com alguém. Seja Jesus na vida de alguém. Levanta e anda. Ser curado e livre. Levanta e anda. É uma musiquinha que é assim, né? Acho que é do Trazendo a Arca. Não é? Eu estava ouvindo. É do Trazendo a Arca mesmo. Estava ouvindo lá, como que não é, né? Pois é. Levanta e anda. Se eu soubesse cantar, dava até para puxar aqui, né? Porque tem aqueles pregadores que sabem cantar, né, gente? É bonito aquilo. Pessoal aí fala assim, vamos cantar todos juntos? Eu até embarco numas musiquinhas, assim, porque eu começo, aí todo mundo canta, eu baixo a voz, aí todo mundo canta, aí a gente vai. Mas como ninguém conhece essa música, eu ficar aqui, né, só cantando sozinho, vai ser um negócio lindo. A cura e a liberdade brotam da água viva. Você quer ser curado? Então, depois do levanta e anda, eu pus errado aí 3, né? Já estamos no 4, né? Cuidado com a recaída. Olha o que diz o texto. Isso aconteceu num sábado. Presta atenção nisso, cara. Presta bastante atenção. Está ali o texto, ó. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Ó, absurdo, gente. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Eu falava assim, por que você não vai plantar batata, cara? Sem brincadeira, meu. Vai plantar mandioca, cara. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem, acho que o cara está falando, seu religioso, que nunca fez nada por mim, que me deixou lá no tanque, apodrecendo na minha paralisia, que nunca olhou para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. O homem que me curou me diz que, o homem que me curou, ele tem autoridade. Ele me diz, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca? Olha, rapaz, a polícia religiosa é uma brincadeira. Aí ele diz assim,
O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Que dedo duro esse cara, né? Não, mas não foi por causa disso, né? Esses homens citados aqui, com certeza eram os líderes de Israel, os membros do conselho, quem sabe do sinédrio. A lei de Moisés ensinava que não podia fazer serviço nenhum no sábado. Pessoas não podiam trabalhar e nem os animais. Aliás, o profeta Jeremias proibiu que carregassem cargas ou que se trabalhasse no sábado. Neemias deixou bem claro que negociar no sábado, como se ele fosse um dia comum, era proibido. Com o passar dos anos, os líderes judeus reuniram milhares de regras e decretos concernentes ao sábado. Nos dias de Jesus, eles tinham 39 tipos diferentes de trabalhos. Uma dessas categorias de trabalho incluía carregar alguma coisa, nem que fosse uma agulha no bolso. Até mesmo sobre a questão de alguém usar dente postiço, gente, ou uma perna de madeira no sábado. Segundo eles, carregar. Já pensou, o cara era proibido, se tivesse um dente postiço, arrancava o dente postiço, porque no sábado não podia carregar o peso dele. Segundo eles, carregar algum móvel, ou até mesmo fazer um tratamento médico no sábado era proibido, porque o médico não podia trabalhar no sábado, né? Jesus não violou a lei. Ele apenas quebrou a tradição dos fariseus que haviam acrescentado todas essas dores à lei. Todos esses tradicionalismos que não resolvem nada. E quando esse homem simples, que viveu paralítico o tempo todo, é questionado por autoridades que tinham o poder de força de polícia religiosa mesmo. Tinha polícia religiosa. Chegou para ele e falou assim: escuta, não pode carregar a maca no sábado não, o que você está fazendo? Ele falou assim: não, eu era doente, ele me curou, aí ele deve ter explicado lá para os caras, foi ele que mandou. Foi ele que mandou, ele é um rabino lá, ele é um mestre lá, eu percebi, então ele mandou, eu fiz. Eu não sabia que eu estava ferindo a lei. Ele falou: tá bom, então vai. Mas quem é que te curou? Ele falou: não sei. Sinceridade, eu não sei. Olha como Jesus é lindo. Ele não foi lá, curou o homem e falou: agora olha eu aqui, hein? Quando eu aparecer por aí, você fala: uau, esse cara me curou. Não, ele não fez questão nem de se apresentar. Ele não queria nada em troca da cura. Ele não era como aqueles religiosos que queriam manter as pessoas escravizadas pelos seus ritos e mitos e crendices. A Bíblia conta que Jesus fez aquela cura e vazou, porque ele não queria muito aparecer como um Messias, porque já tinha muita perseguição. E ele sabia que isso ia acontecendo cada vez mais. Mas aquele homem vai para o templo, provavelmente para agradecer a cura, porque é tempo de festa, e ele vai ao templo para agradecer a cura. Quem que está lá no templo? Jesus. Falou primeiro, meu rapaz. Essa foi boa, cara. Eu perguntei assim: e quem estava lá no templo? Ele respondeu: Jesus. Eu falei: Jesus. E ele falou: eu falei primeiro. Falou primeiro mesmo. Cara, parabéns, viu? Como que você sabia a hora que eu perguntei que era quem estava lá no templo? Vejo que és profeta, hein? Então, aí esse cara se encontra com ele e Jesus olha para ele e diz assim: vejo que você está curado, hein? Aí o homem: sim. Jesus de novo demonstra que ele conhece a vida daquele homem. Sabe o que Jesus está dizendo?
Eu sei porque você ficou doente. Eu sei porque você sofria, e muito mais do que uma paralisia motora, algum problema motor que você tinha. Eu sei da paralisia da sua alma. E eu curei você. Porque cura de Jesus envolvia também perdão de pecado. Para mim, particularmente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, sabe por que você ficou doente? Porque você fez escolhas erradas na vida. E você escolheu errar e pecar. Se eu for o Senhor da sua vida, a sua vida vai ser melhor. Mas se você voltar para a sua vida anterior, algo pior ainda vai lhe acontecer. Alguns exegetas dizem que o pior se referia ao próprio inferno, daquele homem não ter entregue sua vida para Jesus, e o fim dele seria pior do que ser um paralítico. Bom, mas enfim. Uma coisa eu percebo: quando Jesus entra na nossa vida, nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Agora você tem uma vida nova. Como é que Jesus entra na sua vida e você continua vivendo os mesmos pecados de sempre? Quando aquele homem volta e conta para os fariseus, e para mim isso é um indicativo, ele não tinha muito bem entendido quem Jesus era. Senão ele não voltaria. Mas ele vai dar o quê? Não é uma autoridade? E não perguntou quem é que curou? Agora ele sabe quem curou. Aí ele vai lá e conta para ele: ó, lembra que eu falei que não sabia? Agora eu sei. É o tal de Jesus aí. Aí sabia que esse Jesus, esse curandeiro aí está fazendo coisa, vai ser complicado para nós esse cara aí. E os fariseus então ficaram com muita raiva de Jesus e já estavam procurando um plano para matá-lo. Gente, quem que veio para matar, roubar e destruir? Mas quem veio para dar vida e vida em abundância? Você quer ser curado? Fuja do tradicionalismo religioso. Isso escraviza e paralisa. Dê atenção a Jesus. Ele se importa com você. Levanta e anda. Ser curado e livre. Cuidado com a recaída. O pecado não deve e não pode prevalecer. Agora o Senhor da sua vida é Jesus. Caminho da cura. Você pode dizer assim: ah, mas se Jesus chegasse para mim e olhasse e falasse para mim assim: toma o teu leito e anda, eu seria curado. Posso falar uma coisa para você? Esta é a palavra de Jesus. Jesus não precisa vir aqui em carne e osso. Ele deixou o seu Espírito sobre a igreja e deixou a sua palavra. E na unção e no poder do Espírito eu estou dizendo para você. É a pergunta de Jesus para você. Você quer ser curado? Então levanta e anda. Vamos cantar. Você crê que Jesus é a própria cura? Você crê que Jesus é a água da vida? Você crê nisso? Se existe alguém aqui nesta noite que não está vivendo vida de verdade, que por causa de uma palavra, de uma dificuldade, de algum problema, ficou paralisado na vida, Jesus é a cura. E Ele trouxe hoje você aqui para curar, ser curado. Se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, agora é a hora. Esse é o momento de você entregar sua vida para Jesus. Sabe por quê? A maior cura da sua vida é ter Jesus como Senhor dela. E aí você tem vida abundante e para sempre. É vida feliz e completa e para sempre. Não é só vida depois de morrer, a sua vida começa aqui e agora. Porque, como disse João, quem crê no Filho não será condenado, mas já passou da morte para a vida, porquanto creu no unigênito de Deus. Você não quer hoje entregar sua vida para Jesus? Se você quer fazer isso, do lugar onde você está,
de lugar onde você está, levante a sua mão. Alguém aqui que precisa entregar sua vida para Jesus, quer se encontrar com o autor da vida, aquele que pode dar vida de verdade. Alguém aqui que ainda não fez isso. Não se trata de ser religioso, porque religião não muda situação de vida de ninguém. Trata-se de você entregar a sua vida para Jesus. Há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas quer entregar hoje? Levante a sua mão. Alguém? Alguém? Levante bem alto a sua mão, para a gente orar. Alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se todos aqui já fizeram essa decisão, eu queria que você cantasse essa música de um modo diferente. Sabe por quê, irmão? Minha irmã, eu sei que tem coisas que você não conta para ninguém. E tem coisas que estão lá dentro mesmo, que é uma dor que você sente sozinho, na solidão. Porque talvez você tenha até ou medo ou vergonha de declarar isso. A sua doença, seja fisiológica ou psicológica, mas que tem paralisado você. Jesus está aqui, Ele quer curar. Convido você a se levantar. Levante-se. Vamos cantar. Me escutas quando clamo. Jesus sempre escuta. Acalma o meu pensar. Os olhos dele estão sobre a sua vida agora. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Sim. Confio. Diga para ele. Em ti. Pode dizer. Confio em ti. Sim, Jesus, nós não confiamos na religião, nos mitos, nos ritos. Nós confiamos em ti. Tu és a cura. Diga a ele, eu creio que o Senhor é a cura. Creio que és tudo para mim. Você quer ser curado? Creio que tu és a vida. Então agora, creia. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aí, ó. Diga para ele, ele está olhando para você. Me escutas quando Ele está escutando você. Ele dá atenção para você. acalma o meu Atenção que você não vê ao redor, atenção que você não vê na religião. levas pelo fogo, Ele está aqui para te curar curando todo inteiro meu e por ser. inteiro. Confio em ti. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Creio que tu és a cura. O Espírito de Deus está aqui. És tudo para mim. Toma posse da sua cura em nome de Jesus. Creio que tu és a vida. Eu confio, eu acredito. Jesus está operando. A despeito da incredulidade, talvez. Jesus, eu preciso. Apesar das suas desilusões, Jesus está operando. Ele está operando na sua vida. Ele está operando na sua casa, na sua família, porque nada é impossível para Ele. Se você veio aqui como aquele centurião para pedir por alguém que ficou lá na sua casa, que você quer tanto a libertação, que porque você quer tanto a cura, recebe a cura em nome de Jesus. E que você possa voltar para sua casa e ver essa pessoa curada, e ver essa pessoa livre. E quando essa pessoa perguntar, ela vai dizer: ah, foi mais ou menos a hora
que nós estávamos orando e pedindo para Jesus. Jesus é a cura, Ele está agindo com seu poder. E creio que tu és a cura. Jesus é amoroso e maravilhoso. És tudo Ele é a para cura, mim. e a cura está sendo liberada pelo poder de Jesus. E creio que tu és a vida. E creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Eu creio que tu és a cura. E creio que és tudo para mim. Se tu és Senhor. E creio que tu és a vida. E creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Você foi curado. Quantos creem na cura de Jesus? Dá um glória a Deus. Olha, você está curado. Olhe, você está curado. Olhe, você está curado. Toma o teu leito e anda. Toma a tua maca, vai viver a sua vida. Mas não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Deixa Jesus entrar na sua vida como Senhor, sempre sendo o Senhor. Todas as vezes que Jesus está lá na sua vida, mas você toma decisões, que você faz escolhas pela sua própria cabeça. Você falou que Jesus é o Senhor, mas Ele está olhando para você, Ele está falando, não, fala comigo, eu vou te falar que não é para você fazer isso, não, fala comigo. Aí você toma uma decisão, Ele fala, Ele não agiu conforme a minha mente que está nele. Haja sempre com a mente de Cristo que está na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu se fosse aquele paralítico, cara, 38 anos, do jeitão, né? Tipo corintiano do jeito que a gente é. Nem ia ficar, fui curado, foi Jesus. Não. Rapaz, eu estou andando, eu estava paralítico há 38 anos, eu ia sair pulando, não, eu ia sair gritando, eu ia falar de Jesus. Sabe por quê? Com Jesus na festa sempre tem alegria. Nunca a alegria da festa termina, porque o vinho na festa não era o vinho da bebida, era o próprio Jesus. E Ele quer fazer de você um odre dele, para encher você do vinho da alegria que é Ele mesmo. Amém? Jesus é qualidade de vida alegre, como nós já aprendemos aqui. Então nós vamos terminar celebrando. Vamos celebrar. Pega aí, soca essa baqueta aí nesse negócio, rapaz. Toca como flamenguista que você é, não. Como filho de Deus que você é. E bate duro nesse bumbo aí. Quero ouvir bater aqui no coração. Bumbo, tum, 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 tum. É isso aí, você pega essa sua guitarra e toca que nem roqueiro de Jesus. E vambora. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fiquei muito feliz de estar aqui neste sábado. E a gente vai ter outras vezes juntos. Mas, enquanto a gente não se vê, sempre Jesus está olhando por você. Amém? Quem quer terminar celebrando Jesus, o Senhor da vida? Então vai aí, manda ver aí. E pisca essa luz e tudo, bora. Se alegrar no Senhor. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande
tuas mãos, quem o fará? Nem envolver, nem pecar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha.